Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Sérgio Gregory e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas. Vamos falar hoje sobre corrente, tensão e resistência elétrica, né? Essas três coisas que se relacionam muito aí nos circuitos elétricos vão permitir que a gente compreenda o funcionamento, né, de alguns aparelhos que a gente tem em casa, de algumas coisas, né, que funcionam com eletricidade, tá certo? Então vamos para os slides. Você já deve ter passado por uma situação assim, ou talvez tenha ficado sabendo de alguém que passou, né? Não é nada agradável quando você toma um choque elétrico, né? É uma sensação muito dolorosa, né? Dependendo da intensidade desse choque. Que inclusive pode provocar paralisia temporária, pode provocar alguns danos mais sérios e até a morte, né? É necessário muito cuidado quando você trata, quando você mexe com eletricidade, né? Quando você manipula objetos elétricos, né? Quando você utiliza equipamentos elétricos, a gente deve sempre estar atento, ter cuidado, né? Prestar atenção nas orientações do fabricante, né? Então, esse efeito que você sente, né, essa dor, essa sensação desagradável, ela é provocada justamente pelo que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela nada mais é do que um fluxo de cargas numa certa direção, em um condutor especialmente, né? Vamos imaginar aí então que você tenha um certo pedaço de um fio, um trecho, um condutor, né? Esse condutor, se não tivesse sendo induzido por uma diferença de potencial, que nós vamos ver mais adiante, né, o movimento das cargas seria apenas aleatório, né? Então, se a gente imaginar aqui uma superfície cortando esse condutor, uma seção reta, uma seção transversal desse condutor, né, não havendo a corrente elétrica, haveria uma passagem eventual de carga elétrica de um lado para o outro, mas isso seria um processo aleatório, né, do movimento de oscilação das moléculas, das partículas, e você não teria um fluxo característico. Quando você tem um fluxo característico das cargas, né, como você pode notar aqui, um fluxo de certo modo ordenado, né, esse fluxo ordenado é que a gente chama de corrente elétrica, né? Talvez você esteja estranhando aqui que as partículas estão se movendo da direita para a esquerda, enquanto a corrente está indicada ali da esquerda para a direita, né? Isso aí é simplesmente pelo fato de que, em algumas situações, você pode ter cargas positivas se movendo junto com cargas negativas. Por exemplo, numa solução eletrolítica, você pode ter íons positivos indo num sentido e íons negativos indo no outro sentido. Por convenção, adotou-se o sistema de padronizar, né, a corrente, o sentido da corrente, naquele sentido que seria o sentido das cargas positivas. Então, quando você tem cargas negativas, uma corrente real de cargas negativas indo para a esquerda, isso é equivalente a um fluxo equivalente para a maior parte das situações, né? Quando você avançar nos estudos de eletricidade, você vai ver situações em que isso dá alguma diferença, né? Mas então isso aqui seria equivalente a um fluxo de cargas positivas para a direita, tá certo? Então a gente chama isso de corrente convencional, né? O sentido das cargas positivas. Já se está acontecendo de fato um fluxo de cargas negativas, por outro lado, essa é chamada de corrente real, tá certo? Então, para que você possa calcular, né, essa corrente, né, como que você vai fazer para calcular essa corrente elétrica, né? Qual o valor, como é que você fala que a corrente elétrica vale, por exemplo, 10 amperes? Como é que você chega nesse resultado? Aí lembrando que ampere é a unidade de medida de corrente elétrica, né? Se você já viu algumas descrições, né, de alguns produtos elétricos, às vezes vem apresentando ali o valor da corrente dele, de 10 amperes, de 1 ampere, 2 miliamperes, né? Aí no caso o miliampere é um submúltiplo do ampere, né? Então, como é que você pode calcular então essa corrente? Você tem que chegar aqui e analisar quanto de carga que está fluindo através dessa seção e medir o tempo em que isso acontece,
né? Cada elétron que passa é uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? E aí você tem uma grande quantidade de elétrons fluindo, vai somando todas essas pequenas cargas, né? E aí, durante um certo tempo, você tem um certo valor de carga, um valor total da carga. E aí, quando você divide esse valor total da carga pelo tempo em que essa carga gasta para fluir por aquela seção reta que você tomou como referência, aí você encontra a corrente elétrica, né? Lembrando aqui que a carga, né, está representada pela letra Q aqui e ela é medida em coulombs, né? Então a carga que fluiu, que passou pelo corte imaginário ali que nós fizemos, vai ser dada em coulombs. Veja que não é número de elétrons ou nem número de prótons, é a carga correspondente a essa certa quantidade de prótons ou de elétrons. E o tempo aqui é o tempo no qual essa carga fluiu, o tempo que foi gasto nesse processo. Quando você divide, o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Então, quando você divide a carga pelo tempo, a carga que fluiu pelo tempo que gastou nesse fluxo, você vai encontrar a corrente elétrica, que no sistema internacional é dada em amperes. Então, veja como é facinho de calcular esse tipo de coisa. Veja o nosso exemplo. Suponha que um condutor, suponha que pela seção reta de um condutor passe uma quantidade de elétrons a qual corresponde a uma carga de 20 coulombs. Ou seja, se você não sabe aí, a princípio o número de elétrons, você poderia fazer uma divisão aí, né, dessa carga pela carga de cada elétron, que é a chamada carga elementar, e encontrar o número de elétrons. Mas não é isso que está em questão. A carga que fluiu foi uma carga total de 20 coulombs, no intervalo de tempo de 5 segundos. Né? Sendo assim, qual foi a intensidade da corrente elétrica que fluiu por esse condutor? Então a gente pode fazer um resuminho dos nossos dados aqui, em que você tem o Q, que é a carga que fluiu, o T, que é o tempo gasto nesse fluxo, e o seu objetivo da questão. É bom dar até um destaque aqui, né? O seu objetivo é encontrar o valor da corrente elétrica que fluiu por esse condutor, né? Pode ser um fio, por exemplo, tá certo? Então, aplicando a equação que a gente acabou de ver, né, você faz a substituição, cada coisa no seu devido lugar, ou seja, no lugar do Q, você coloca o valor dele, que é 20 coulombs, no lugar do T, você coloca o valor dele, que é 5 segundos, né? Se você tiver o cuidado de colocar aqui, já conhecendo as unidades de medida, já com as unidades corretas, né, que você escolheu para adotar, no caso que nós escolhemos o sistema internacional, você já sabe qual a unidade de medida do resultado que você vai ver. Se está tudo aqui no sistema internacional, o resultado também vai estar no sistema internacional. Ou seja, quando você fizer a divisão, você vai achar uma corrente de 4 amperes, né? Amperes aqui representado pela letra A maiúsculo, né? Então, assim você calculou a corrente elétrica que vai estar fluindo por aquele condutor, né, nessa situação. Tá? Mas então, o que vai motivar, né, por que esses elétrons vão resolver, né, se mover nesse condutor de um lado para o outro? Né? O que provoca esse movimento? É o que nós vamos chamar de potencial, diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, tá certo? Ou em alguns casos o pessoal costuma dizer voltagem, tá certo? O mais adequado aí seria tensão elétrica ou então DDP, diferença de potencial elétrico, que é, né, o que as fontes fornecem, né? No caso aqui tem uns exemplos aí de algumas pilhas, né, baterias, a rede elétrica, né, a usina hidrelétrica também produz essa, é uma fonte, né, de DDP, ou de potencial elétrico, né, de diferença de potencial elétrico. Então, quando você aplica uma certa tensão elétrica num condutor, né, você faz com que as cargas elas comecem a se mover, né? Se você força o movimento delas, aparece uma força sobre os elétrons e esses elétrons vão começar a fluir. Tá? As cargas elétricas vão começar a fluir. Se você estiver falando de uma solução iônica ou de um gás ionizado, você também pode falar de íons que também vão começar a fluir sob efeito dessa tensão elétrica. Tá certo? Lembrando aqui que esses três nomes são equivalentes, né? Tensão elétrica, diferença de potencial elétrico e
voltagem, tá certo? Os três se referem à mesma coisa. Se você olhar aqui nas baterias, né, você vai perceber que um polo está considerado aqui como positivo, o outro como negativo. Quer dizer que um tem um potencial positivo, o outro tem um potencial negativo, né? Mas o fato é que você vai entender que há uma diferença de potencial de um para o outro, né? Se você considerar que o de baixo aqui seja o potencial zero, então o de cima vai ser, no caso dessa pilha menor aqui, vai ser o potencial de 3 volts, tá certo? Porque nela aqui está escrito que há uma diferença de potencial de 3 volts entre um polo e outro dessa pilha, ou dessa bateria, tá joia? Mas então, e o que atrapalha o fluxo da corrente elétrica, né? Porque tem uma coisa para motivar a corrente elétrica, né, que a gente acabou de ver que é o potencial elétrico, mas há também uma coisa que, na verdade, existem várias coisas que podem limitar o valor dessa corrente elétrica. Em especial, uma coisa que vai limitar o valor da corrente elétrica é o que a gente chama de resistência elétrica, tá certo? Aqui eu coloquei uma figurinha para representar uma resistência que é muito utilizada nas nossas casas, que é a resistência elétrica de um chuveiro, né? Você tem um terminal, aqui na verdade a resistência elétrica do chuveiro ela é composta de duas resistências, né, ligadas em série, que nós não vamos analisar aqui agora. Se a gente pegar só essa maiorzinha aqui, ó, né, ela tem um conector, o outro conector mais na frente. Esse fio condutor aqui, ele conduz corrente elétrica. No entanto, ele oferece uma certa resistência ao fluxo dessa corrente elétrica, tá certo? Então, a propriedade de resistir à corrente elétrica que nós chamamos de resistência elétrica, tá certo? E o dispositivo, né, o equipamento, essa pecinha aqui que a gente vai conectar lá, a gente chama de resistor, tá certo? Apesar do meio comercial aí frequentemente chamar isso de resistência mesmo, mas o dispositivo é o resistor e resistência é a propriedade desse dispositivo, tá certo? A característica desse dispositivo. Então a gente tem esse esqueminha aí que vai ilustrar para a gente a função de cada coisa, o que cada coisa representa aí. O bonequinho verde aí está representando a corrente elétrica, né, as cargas que estão tentando fluir, né, pelo condutor, né? Amp aqui está querendo representar amperagem ou amperes, né, que é a medida da corrente elétrica, né? A unidade de medida da corrente elétrica são os amperes, né? Então, ela está tentando fluir, a corrente elétrica, né? Quem que está impulsionando a corrente elétrica? Esse bonequinho amarelinho aqui, né? Está escrito volt. Volt é a unidade de medida do potencial elétrico, da tensão elétrica, tá certo? Então, há uma tensão elétrica, né, medida em volts, tentando impulsionar a corrente elétrica. E, ao mesmo tempo, esse outro bonequinho vermelho aqui está tentando impedir que ela passe, né? Está dificultando o fluxo da corrente elétrica. Está escrito aqui no chapeuzinho dele aqui, ohm, tá certo? Ohm é a unidade de medida de resistência elétrica, tá certo? Então, a resistência elétrica é a que dificulta, né, o fluxo da corrente elétrica, tá certo? A gente vai ver aqui que o ohm é representado pela letra grega ômega, tá certo? Na questão adiante, você vai ver como que essas três grandezas aí, né, se relacionam e qual a unidade de medida de cada uma delas. Então, a relação entre elas, né, é dada da seguinte maneira. A corrente pode ser pensada assim, a corrente elétrica é igual a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Ou seja, o que impulsiona a corrente dividido pelo que atrapalha essa corrente, dificulta o fluxo dela, né? Essa divisão vai dar a corrente elétrica. Lembrando, a tensão elétrica dada em volt no sistema internacional, né? A resistência elétrica dada em ohm no sistema internacional e a corrente elétrica novamente dada em ampere no sistema internacional, né?
essa equação pode ser apresentada de várias maneiras, né, trocando a posição das variáveis aí. Destaquei essa aqui, que também vai ser muito frequente usar dessa maneira, né, nessa posição, para descobrir uma certa diferença de potencial U com base na resistência do material, né, do condutor, e na corrente que está fluindo sobre ele. Tá, ok? No fundo, na verdade, aqui são essas duas se tratam da mesma equação, né, apenas com uma manipulação algébrica aí que foi feita. Então, pessoal, como que a gente pode então aplicar essa equação que a gente acabou de aprender para calcular uma corrente elétrica? Vamos imaginar então a seguinte situação, em que você tem um resistor, né, de 3 ohms, né, e sobre ele foi aplicada uma tensão de 120 volts. Né? Qual que seria então a corrente que iria fluir por ele nessa situação? Primeiro você vai fazer um resuminho dos seus dados aqui para organizar, né, seu raciocínio, sua conta. E aí você nota aqui que a resistência está aqui escrito 3 ohms. Né? Então esse símbolozinho aqui, essa letra, né, ômega, está representando a unidade de medida de resistência elétrica, que é o ohm. Tá? Então temos resistência 3 ohms. Diferença de potencial, 120 volts, já está aqui, 120 volts. E o nosso objetivo aqui é encontrar a corrente que, nesse caso, vai fluir por esse resistor. Tá? Então, a aplicação direta da equação, que a gente acabou de ver, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, a corrente por esse resistor vai ser 120 volts dividido por 3 ohms. Tá? Quando você faz essa divisão, você encontra o valor de 40 amperes, tá certo? Note que esse valor encontrado aí está próximo de uma situação muito comum na nossa casa, que é, por exemplo, quando a gente tem um chuveiro, né, de 127 volts, né, e por ele passa uma corrente de aproximadamente 40 amperes, né, quando ele está na sua potência máxima lá. Então, na inscrição que aparece lá no chuveiro, informa, né, a potência que a gente vai ver posteriormente, né, a tensão para a qual aquele chuveiro foi projetado para funcionar, né, e a corrente que deve passar por ele, né, quando ele está na sua potência máxima. Isso aí é um parâmetro importante para que você possa escolher, né, o diâmetro adequado para a sua fiação, né, que vai fornecer energia para esse chuveiro, né, porque a gente sabe, né, a gente vai, com o tempo vocês vão aprender coisas relacionadas, e a gente vai notar que um condutor, né, um fio, ele também pode aquecer quando ele está conduzindo a corrente elétrica, né, para a resistência. O objetivo é que quem aqueça seja, por exemplo, a resistência do chuveiro. Mas, às vezes, acontece um aquecimento indesejado do condutor. Se esse condutor, né, do fio que leva a corrente ao chuveiro for um fio muito fino, né, que não suporta esses 40 amperes aí de corrente, isso pode causar um sério problema, porque ele pode superaquecer, pode derreter o seu isolamento e pode gerar um curto-circuito, uma faísca, que pode acabar gerando inclusive um incêndio. Né? Então, saber o valor da corrente para cada situação, para cada circuito, é importante para que você tenha esse cuidado, para que você saiba que tipo de fio que você pode utilizar, qual tipo de proteção que você deve utilizar naquela situação. E aí eu me refiro ao disjuntor, que é aquele dispositivo que desliga a corrente quando ela excede o valor para o qual foi projetado. Né? Então, alguns parâmetros, algumas coisas são importantes você conhecer, né? Justamente a partir do conhecimento da corrente elétrica, você saber se você deve ou não ligar aquele equipamento naquele fio ou não, tá certo? Então isso aqui permite você ter essa consciência, né? Essa análise. Né? E aqui eu coloquei para vocês um modelinho de circuito elétrico, o primeiro que nós estamos vendo, né, um circuito elétrico mais simples, né, seria equivalente ao circuito de uma lâmpada, de uma lanterna, por exemplo. Né? Você tem aqui, né, uma lâmpada, né, poderia ser a lâmpada da lanterna, uma pilha. No caso da lanterna é comum que tenha mais de uma pilha, né, depende da tensão da pilha, do tipo de lâmpada que você está utilizando, né? Mas então aqui a pilha
é a fonte de potencial elétrico, né? A fonte de energia. Lembrando que potencial elétrico é diferente de energia. A DDP aplicado vai forçar a circulação da corrente elétrica, tá certo? Nesse processo, a energia que está armazenada dentro da pilha vai ser transferida para os elétrons e desses elétrons vai ser transferida para o filamento da lâmpada aqui, ó. E essa energia vai gerar um aquecimento aqui por conta do atrito, né? Então, quando essa energia for transferida, esse filamento, normalmente filamento de tungstênio aqui, né, naquelas lâmpadas mais antigas, você teria um aquecimento tão grande desse metal, né, desse condutor, desse resistor, que é o filamento da lâmpada, né, ele ia ficar tão quente que ia começar a brilhar, né, emitir luz, ficar incandescente. Tá? Então, a transferência de energia se dá dessa maneira, por meio da corrente elétrica, né, com a pilha motivando, né, gerando a DDP, a tensão elétrica, que vai forçar as cargas a fluírem, né? Essas cargas, elas entram na lateral aqui, está conectada a um dos lados desse filamento, né? E o outro lado do filamento está conectado à pontinha de baixo da pilha aqui, né? Onde sai o outro fio que fecha o circuito aqui. No meio do caminho existe um dispositivo que é o chamado interruptor, né? Ele existe para que você possa controlar quando é que você quer que a lâmpada fique acesa, quando é que ela fique apagada. Se não tivesse esse interruptor, quando você quisesse apagar a lâmpada, você precisaria cortar o fio, ou então desconectar o fio de algum lugar aqui, para que não houvesse o circuito fechado, né? A gente chama de circuito, né, esse caminho fechado, né, para o fluxo da corrente elétrica, né? Então, o interruptor, ele faz a função de cortar e emendar de novo o fio, né, sem você precisar ficar danificando seu circuito, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro modelinho de circuito elétrico. Se você souber o valor da tensão da pilha, né, o DDP da pilha, e o valor da resistência elétrica da lâmpada, você tem condição de calcular a corrente elétrica que vai estar fluindo aqui nesse momento, né? Assumindo que o condutor seja perfeito e que o interruptor também seja perfeito, de maneira que não haja dissipação de energia, né? Não haja queda de potencial ao longo desses fios e do interruptor, né? Então a energia estaria sendo transferida toda para cá mesmo, né? Então você consegue calcular a corrente, né, se você souber a DDP e a resistência. Por outro lado também, se você utilizar um amperímetro, né, e medir a corrente elétrica, né, sabendo a corrente elétrica que está fluindo e sabendo, por exemplo, a tensão na pilha, que você pode medir, por exemplo, utilizando um voltímetro, você vai ter essas duas informações, né, corrente elétrica e tensão na pilha. A informação que falta, que seria a resistência elétrica da lâmpada, que você poderia calcular utilizando aquela mesma equação que a gente viu, né? Só buscando uma variável diferente, que no caso aqui o nosso objetivo seria encontrar a resistência elétrica, tá certo? Então, pessoal, para finalizar, né, vocês devem assistir essas videoaulas aí o tanto que for necessário, ler o texto que está lá, né, disponibilizado também para vocês, e fazer alguns exercícios, né, para treinar, né, a utilização dessas equações e a compreensão desses conceitos, né. Você também deve ver a videoaula do exercício resolvido, ou dos exercícios resolvidos, que vão mostrar mais alguns exemplos aí de como que você pode fazer essas contas, organizar e como você vai interpretar essas grandezas físicas e a relação entre elas, tá certo? Bons estudos e até a próxima.